Muito bem, então bem-vindo de volta, Catamores. Hoje eu vim aqui para falar para vocês algumas descobertas que eu fui tendo ao longo do tempo, voltado mais para maquiagem de orientais, né? Então alguns produtos que eu vi que funcionam um pouco mais para as orientais. Por que é mais voltado para os orientais, né? Nossa, quantos orientais aqui, né? Quantas vezes eu falei já? Mas assim, eu fui observando por conta do meu tipo de olho. Como vocês já sabem, é um olho que quando eu abro, a dobrinha vai pra dentro. Isso significa que muitas vezes, assim, como fica a pele com pele, né, dobrado, às vezes pode ficar mais oleoso, então os produtos tendem a ser um pouco mais difíceis de fixar. Então eu tentei buscar alguns produtos, fui observando o que funcionava mais pro meu tipo de olho, e aí por isso que eu resolvi compartilhar com vocês. Então vamos começar. Começando, na verdade, não é uma coisa específica de orientais, mas é algo que eu percebi que fica muito bom, assim, em mim e nas minhas amigas que eu já maquiei. São maquiagens, sombras, que são bem rosinhas, então tem um fundo um pouco mais quente. Se você perceber, se você seguir contas de orientais, principalmente aquelas que são bem branquinhas, normalmente elas fazem uma maquiagem mais aquecida, né, assim, tons mais quentes nos olhos. Roxinho também fica bom, mas aí é bom para olho castanho, não é tanto tom de pele. Mas rosinha, um marrom mais quente alaranjado, fica muito bom. Então algumas dicas que eu tenho, né? Essa paleta aqui da MAC, que é o Burgundy, pra mim ela é tipo extremamente coringa, fica bem em praticamente todo mundo, assim, muito boa. Então, se você quer investir numa paleta boa, com tons bons, essa é uma boa paleta, assim, ou paletas que tem esses tons. Quais são os substitutos dela? Essa da Ruby Rose, que é tipo 1 milhão de vezes mais barata, que também chama Burgundy, né? E tem esses tons também mais, tipo roxinho, mas é mais aquecido, assim, é meio vinho, sabe? Fica muito bom. A Ruby Rose tem uma gama muito grande de paletas agora, então, e cores, assim, super bonitas, tava pegando aqui, desculpa, super diferentes, sabe? Fica bem legal. Então eles têm essa daqui, que é a roxinha, que é bem roxo, então eu gosto de usar essa daqui mais pra dar um acento, assim, embaixo, dar um tomzinho a mais. E ela é bem bonita, ó. Mas roxinhos ficam bons em olhos castanhos de forma geral. E ela tem essa daqui que chama Ruby, que ela é bem rosa e cheia de tons bem quentes, sabe? Então é uma boa alternativa. Eu gosto muito do olhinho quando ele é tipo mais clarinho e só que fica mais quente. Pra quem me segue lá no Instagram e viu o stories de quando eu tava quando eu fui na comemoração de bodas de coral dos meus pais, eu fiz a maquiagem assim, fiz ela mais clarinha e aqui no fundo eu fiz um rosinha meio pesseguinho, que eu acho que fica bem bonito. Pra trazer como um exemplo, eu tenho essa paleta da Etude House, que é uma marca coreana, que ela, acho que ilustra bem esse gosto pelos tons mais quentes, pêssegos e rosinha, ó. Essa é a combinação de cores dela, tá vendo? Tem alguns marrons, mas eles são bem quentes. Então é bem essa vibe mesmo, fica muito bom. Eu lembro há muito tempo atrás, quando eu comecei a me interessar por maquiagem, assim, faz muito tempo, eu era meio vaidosa, mas não era tão ligada. Tinha uma perfumaria lá no bairro que eu morava, que tinha uma paleta de sombras que acho que até nos primórdios do YouTube do meu canal no YouTube tem essa paleta, ela aparece. Que tinha tons cobre, tons mais quentes. E eu lembro que a moça, a dona da perfumaria, me falou, e ela era descendente japonesa, né? Ela falou assim, pra gente que é nihonjin, assim, fica bom esses tons. E eu lembro disso até hoje e realmente tava certo. Continuando, né? Acho que uma dica bem legal, principalmente pra quem tem olho pequeno, né? Pensando em nós orientais, são os pincéis que são de tamanho viagem. Por quê? Normalmente eles são menorzinhos. Até a cabeça dele é menor, sabe? Esse aqui é um pincel de aplicação de sombra, mas que se você compara com pincéis normais, ele é bem menorzinho, assim, o que pra mim é ótimo pra eu fazer, tipo, aplicar só
rente à raiz dos cílios, sabe? Fica bem bom. Esse é um de esfumar, que assim, pra mim ainda é muito grande, mas ele é menor do que os outros comuns. Esse daqui, então, de delineador, tá vendo como ele é pequenininho? Então é ótimo pra fazer um traço bem rente, bem preciso, sabe? E o de blush não muda muito, é que eu gosto porque ele é um pouco mais preciso e aí já serve também pra fazer contorno. Então, pincéis tamanho viagem, fica aí uma dica super boa. Ainda um pouquinho nessa linha, eu trouxe essa máscara aqui da Bruna Tavares, que eu fiz uma mini resenha lá no Instagram. A fórmula dela não é uma das minhas preferidas porque ela borra muito, mas o pincel dela é tipo muito... Porque o pincel dele é bem pequenininho, então é ótimo pra alcançar todos os cílios e dar um efeito bem mais de boneca, sabe? Os cílios ficam bem cilhão, assim, é bem bonito. Primer pra sombra. Esse é, acho que, uma briga aí pra mim eterna. Muito difícil de encontrar um primer que realmente funciona. Eu já testei, assim, vários tipos. O que eu senti que funciona muito bem: sombras cremosas, que quando elas secam, elas ficam bem sequinhas. Tipo essas aqui da Ruby Kiss, da Kiss New York, que são excelentes, custo-benefício muito bom, vem bastante produto maravilhoso nos olhos e serve muito bem como primer para sombras. Mas também eu já fiz a técnica de passa corretivo ou base, assenta com um pó pro pó facial, né? Assenta com um pó e faz a sombra por cima, que também funciona. Outros primers aqui do Boticário, até aqueles paint pots da MAC, eles não dão tão certo. O que eu senti que dá mais certo dos paint pots, e eu acho que também por isso que essas sombras vão bem, é que elas têm brilho, bem cintilantes, tá vendo? Até a embalagem, né, fica bem brilhante. Isso eu sinto que deixa a fórmula um pouquinho mais sequinha e aí segura melhor ao longo do dia. Porque aquele paint pot Painterly da MAC, que é o clássico bege, ele é bem cremoso, não tem nenhum tipo de brilho. Ele pra mim não segura tanto. Eu estou muito curiosa pra testar o primer da NARS, mas me dá uma dor no bolso de comprar, porque eu acho que hoje em dia ele é R$155, um negocinho de primer, assim. E eu fiquei meio... não tô tão, assim, não é uma coisa que eu preciso muito. Mas eu fiquei curiosa porque eu vi meninas que têm a pálpebra mais oleosa falando que é muito bom. Então eu imagino que ele seja muito bom. Se você tem oportunidade, está curiosa e quer testar, testa aí e depois conta pra gente, pra mim. Só dando uma diquinha também, uma coisa que acho que funciona muito bem como primer, além dessas técnicas que eu falei, que é o que eu mostrei no meu vídeo do dia a dia, é usar um lápis esfumado com uma sombra em cima. Então acho que isso faz a sombra durar mais também, porque ela tem onde grudar. Se o lápis for mais sequinho também, tipo, você esfuma, mas ele fica mais sequinho depois, também você consegue ter uma boa durabilidade, certo? Ainda na parte dos olhos, assim, de sombra e definição, trouxe aqui 2 delineadores que acho que são perfeitos para olhos orientais, que seguem essa linha. Um é o do Boticário, que acho que é a primeira vez que eu fui fazer um post no Instagram falando sobre maquiagem foi sobre ele. Na verdade ainda era da coleção do Rio, e aí eu não lembro qual era o nome da coleção, mas era uma coleção inspirada no Rio de Janeiro. Depois eles voltaram com o delineador pra coleção fixa, né, normal. Ele é tipo muito bom, ele dura pra caramba, ele até é meio chato de tirar, por isso que eu não uso sempre. Mas uma vez que você consegue passar, ele assentou, meu, não sai. Até acaba sendo um ponto negativo ali, demorar pra sair, ser difícil. Mas de durabilidade, isso daqui dura muito. Algumas dicas quando for usá-lo: passar e ficar meio assim, sabe? Esperando ele secar. Porque se você abrir o olho e aí o seu olho for que nem o meu, né? Ou se ele borrar fácil, ele vai borrar e vai ser meio chatinho de tirar. Então espera ele secar e aí depois você abre o olho. Mas ele é muito bom. E se você tiver dificuldade de usar esse pincelzinho dele assim, que é esse pincel assim, você pode pegar um outro pincel, pegar ele e passar, certo? O outro delineador, que é um pouco mais fácil, é esse daqui da Miniso,
Eu falei dele também um story que eu dormi maquiada e eu tava com esse delineador e ele acordou intacto, assim, pelo menos o rabinho aqui do delineado tava intacto. Bem legal. Ele disse que é a prova d'água, ele não é tão a prova d'água assim, mas ele resiste bem e ele é bem fácil de passar, porque ele é caneta. Caneta é bem melhor, né? Perdoa bem mais. Então, assim, pra você fazer o formato, é bem melhor. De máscara, acho que também pra mim sempre foi uma briga aí pra encontrar a máscara perfeita, porque todas borram em mim, elas escorrem, não fica muito legal. O que eu percebi, quais são as fórmulas que são perfeitas, assim, pra mim? A Turbo, da Eudora, que ela é uma máscara que dura bem. Além da Super Turbo, uma que acho que funciona muito bem, mas é uma fórmula que funciona muito bem, é a fórmula Super Filme, ou fórmula Filme, que são aquelas máscaras que elas vão formar como se fosse um tubinho em volta do cílio. E não vai borrar, ela não esfarela, no máximo acho que ela esfarela, mas ela não borra, ela não escorre. O que eu tenho usado é essa daqui da Maybelline, que é a The Falsies, mas nessa tecnologia Super Filme. A Clinique tem, eu vi que a Vizela tem, eu acho que o Boticário tem. O do Boticário e da Vizela segue a mesma linha de... uma embalagem até de pandinha dos dois, porque é isso, assim, que fala que não borra. Então essa tecnologia é muito boa, e ela sai mais fácil no banho. Você esfrega assim levemente, você vai sentindo, tipo, os gruminhos saindo, sabe? Muito bom, muito boa mesmo. Já tinha acabado de gravar, mas aí eu tava mexendo aqui, arrumando minhas coisas e lembrei. Essa máscara aqui da Ruby Rose também é muito boa, a Trópico. Essa aqui é laranjinha, meio coral. Ela é muito boa, ela dura muito bem também. E por último, a vizinha saiu da janela. Daqui a pouco ela vai olhar pra mim. Por último, eu trouxe esses cílios aqui, que é da Kiss New York. Eu sou super fã desses cílios, que é esses aqui de triozinho. Tá vendo? Ele é tipo tufo, mas ele é em 3. Então a aplicação é muito boa, muito boa. De novo, se você já me segue aí no Instagram, você viu eu falando sobre esses cílios. Então assim, se eu tô sumida aqui, eu tô em algum outro lugar. Então me segue lá pra você acompanhar as dicas. Mas esse cílio é muito bom porque você vai aplicando assim quanto você quiser e ele é bem mais fácil de usar. Esse eu comprei por engano, na verdade, porque ele é do tamanho pequeno e médio, então ele fica muito longo pra mim. Mas eles têm o tamanho pequeno e extra pequeno, então fica perfeito. E aqui em New York, de maneira geral, tem cílios de tamanho muito bons, tanto de largura, assim, quanto de comprimento para orientais. Eles têm uma gama muito grande, né? E o preço não é tão ruim. Eu acho os cílios postiços um investimento, mas é algo que você pode usar mais de uma vez, se você cuida bem. Então, fica aí a dica. Então, por enquanto é isso. Não tenho outras grandes descobertas, assim, acho que questão de pele, acho que é muito mais tom do que um produto em si. Assim como as sombras, né, que eu falei no início, assim, tons mais quentes normalmente ficam bem bonitos, eu acho, pelo menos. Mas aí vai do seu gosto. Mas de outros produtinhos, principalmente para os olhos e dos pincéis, eu quis trazer pra vocês, porque acho que é uma diquinha que pode ajudar muito, muito. Então é isso, espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, dica, sugestão, vocês já sabem, há 10 anos, é só deixar aqui embaixo, que aí a gente vai se falando, beleza? Então muito obrigada pelo carinho, obrigada por continuarem comigo e até mais!